Eu quero contar uma história que foi uma história que me fez entender o que é o amor que Jesus ensina na Bíblia. Que me fez entender o quanto que eu ainda não fazia tudo o que eu poderia fazer para este mundo. Essa história foi um case do Stone. Stone, ele é um homem que nasceu e mora em Uganda. E eu não sei se você já conhece ou não Uganda, mas é uma região muito, mas muito, mas muito pobre da África. E lá, em Uganda, em meio à miséria, sem perspectiva nenhuma, aonde os jovens, pessoas de 16 anos, já estavam desempregadas, sem perspectiva nenhuma de futuro, um desemprego total, sem possibilidade de estudo. É em meio a isso que Stone vivia. E sim, no meio da pobreza ou no meio da riqueza, temos pessoas boas e temos pessoas más. Não importa, não é se a pessoa é rica, ela vai ser boa ou ruim. Existem pessoas ricas que são boas, existem pessoas ricas que são ruins. Existem pessoas pobres que são boas, existem pessoas pobres que são ruins. Ou não é o fato de ser pobre ou rico que vai determinar se a pessoa é boa ou ruim. E Stone era uma dessas pessoas boas, de coração puro, que ele, apesar de ter escolhido continuar lá, ele conquistou uma prosperidade para ele, porque ele tinha um jeito de servir, assim, que ele conquistava o amor de qualquer pessoa, sabe? O que aconteceu com o Stone? Lá nessa situação, tinha um missionário que foi passar um ano para lá. Ele fez com uma investigação. Ele falou assim: olha, esses alunos, essas pessoas de 16 anos que estão sem perspectiva, que estão desempregados, eu quero fazer alguma ação com eles, porque eles vão ser o futuro. E ele começou a fazer uma pesquisa. Ele falou assim: qual que é seu sonho? O que você quer? E ele percebeu que a maior parte dos jovens que tinham 16 anos e que moravam lá, o maior sonho deles era ser jogador de futebol. Já que jogar futebol é algo que preenche, sabe? É algo que anima vocês, vamos montar um time de futebol e eu vou dar um treinamento de futebol para vocês toda semana. Então eles iam para um campo que era uma terra mesmo, assim, que era tipo um quintal na frente da casa, sabe? E chamaram pessoas que moravam ali próximo para se tornarem jogadores ali de futebol e treinar. Toda semana eles treinavam. Só que no que eles iam treinar, eles iam fazer uma coisa que eles sonhavam, iam fazer uma coisa que eles gostavam. Esse missionário já aproveitava para transmitir alguns valores da vida. Ele já queria ensinar alguns preceitos da vida antes que esses jovens fariam como muitas outras pessoas tinham feito, que era ir para as drogas, que é entrar na corrupção, que é roubar, antes que eles se perdessem. Ele falou: deixa eu começar a trabalhar, né, os valores, os princípios desses jovens. E aí, no que ele começou, os próprios jovens falaram assim para esse missionário: missionário, a gente quer indicar um técnico para o nosso time. É uma pessoa que ela é muito influente, que ela é muito conhecida aqui na nossa aldeia, na nossa comunidade, e a gente admira tanto essa pessoa, e ela conhece tanto de futebol, ela conhece muito mais que você, missionário. Então a gente queria muito que ele fosse o nosso técnico. Você permite? Ele não vai cobrar nada por isso. Aí o missionário, ele disse o seguinte na entrevista: eu confesso que eu fiquei meio inseguro, porque em meio a tanta pobreza, eu encontrei também muita corrupção, muito jogo de interesses, eu encontrei muita coisa errada, e eu confesso que eu fiquei meio inseguro, só que eu falei: se todos os alunos, todos os estudantes querem, vamos dar um voto de confiança, né? Quem é esse tal de Stone que todo mundo fala com a boca cheia? Quem que é esse tal de Stone que todo mundo admira tanto e que é tão influente aqui na nossa região? Traz esse homem, deixa eu conhecer quem é. E aí chegou, né, ele é morador da região mesmo, né, africano também, chegou ele lá, e ele foi conversar com uma humildade, com um desejo de servir tão grande, que esse missionário falou assim: uau, eu acho que eu vim ensinar e eu vou aprender. Eu acho que eu vim ensinar as pessoas aqui e agora eu vou aprender. E ele ficou encantado, sabe? Com a forma de falar, com o desejo genuíno de servir de Stone. E ele começou a conversar e Stone contou a história dele. E olha só como era a história de Stone. Stone também jogava futebol na infância. Também desejava, assim como aqueles garotos, ele desejava ser um famoso jogador de futebol.
E ele era talentoso para isso, sabe? Ele conseguia se destacar, ele era o melhor jogador do time na época. E ele se destacava tanto na época da escola, e ele treinava tanto também para ser o melhor, para quebrar recordes. Ele foi indicado para entrar na seleção mundial. E quando ele foi selecionado para entrar na seleção mundial, ele já estava prestes a ir para fora, né, para o exterior, para começar os treinos muito mais profissionais, uns treinos muito mais pesados, intensos, tal. Naquele momento, uma pessoa com inveja dele, um amigo, jogador também, o empurrou pelas costas, intencionalmente, de propósito, o empurrou. Ele caiu e rompeu os ligamentos. E no que rompeu os ligamentos, ele recebeu o decreto de que ele nunca mais poderia ser um jogador profissional de futebol. Nunca mais poderia jogar na seleção mundial, participar dos campeonatos, nunca mais ele poderia realizar aquele sonho que ele tinha de infância. Em poucos instantes, em pouco tempo, ele viu toda a dedicação de uma vida ali, né? De uma juventude, no caso. Ele viu tudo o que ele tinha treinado, batalhado, sonhado até aquele momento. Ele viu ir por ralo, sabe? E sabe o que ele virou e falou para aquele garoto? Ele tirou a culpa. Olha as palavras dele, tá? Não se preocupe, você fez o que você tinha que fazer. Não se preocupe. Ele falou, nada acontece por acaso, sabe? Talvez já fosse para isso acontecer. Talvez já fosse para eu não ir. E não se culpe por isso. Você fez o que você tinha que fazer. E ele pegou e falou assim, eu acho que tem um propósito muito maior do que eu ser um grande jogador. Eu posso ensinar para outras pessoas sobre isso. E eu posso mais que isso. Eu posso ensinar alguns valores, deixar algum legado. E foi quando ele começou a falar e a ensinar para tantas pessoas. E foi crescendo o grau de influência dele em toda a comunidade. Ele se tornou uma grande referência lá. Daí, ele começou a treinar e a gente via, assim, o quanto que ele doava, o quanto que ele se entregava, o quanto que ele fazia o melhor, o quanto que treinava todo mundo, o quanto que aqueles jovens se inspiravam nele, o quanto ele era luz em meio a trevas, o quanto que ele fazia, sabe, os jovens ver sonhos, ver perspectivas. Ele teve o sonho dele frustrado, mas ele fazia as pessoas acreditarem nos seus próprios sonhos e a lutarem por isso, assim como ele lutou, a fazer o melhor. No que depende de mim, eu vou fazer o meu melhor. Tem coisas que não vai depender de mim, mas no que depende de mim, eu vou fazer o meu melhor todos os dias. E ele começou a levar muitos ensinamentos para esses jovens. E os jovens o via como a maior referência. O grande detalhe é que ele se tornou muito famoso. Inclusive, eu fiquei sabendo dessa história, né? Ele ficou muito famoso não só na comunidade dele. Ele ficou muito famoso pelas transformações que ele gerava de forma contínua, de forma consistente. E aqui ele falou o seguinte, eu quero dar um senso de direção a esses jovens. Eu quero mostrar uma luz no fundo do túnel. E olha só essa frase que ele falou, que para mim representa muito bem o que é a lei do servir. Ele disse o seguinte, você nunca poderá ser feliz se não tiver amor. Quem serve faz sem esperar nada em troca. Ele faz de maneira tão genuína, ele faz por um amor, e ele faz de maneira sincera, que ele tem um poder, na minha visão, a lei do servir, ela impacta, de alguma maneira, ela impacta na reciprocidade. Você pode sim colher e geralmente colhe. Eu falo que a lei do servir, ela está intimamente ligada à prosperidade. Quanto mais a gente serve, mais prósperos nós nos tornamos. Então você vai ativar o princípio da reciprocidade quando você serve. Só que ele é muito maior porque ele é libertador, ele traz paz, porque você não fica cobrando da outra pessoa. Quando você aplica a lei da reciprocidade, e aí, no fundo, você fica, deixa eu ver se a pessoa vai ser recíproca, deixa eu ver se a pessoa vai agir. Então, acaba que gera uma cobrança, acaba que gera uma expectativa, e nós já comentamos que expectativa pode gerar frustração. Quando você cria uma expectativa muito grande a respeito de algo, a respeito de alguém, se essa pessoa não corresponder à sua expectativa, você vai se tornar uma pessoa frustrada, decepcionada. E aí, o que acontece? Acontece que você vai parar de servir. Acontece que você vai falar, ai, as pessoas não são confiáveis, ai, ninguém valoriza o que eu faço, então por isso eu não vou fazer mais nada. E aí você começa a entrar no caminho inverso, porque se reciprocidade gera reciprocidade, se fazer o bem gera o bem, e o que a gente deve fazer é a corrente do bem, você vai começar a fazer o inverso, por quê? Porque uma pessoa pisou na bola com você, porque uma pessoa não fez o que você achava que ela devia fazer. Uma coisa que a gente tem que entender é que ninguém nos deve nada. A partir do momento que você entender
que nem sua mãe, que nem seu chefe, que nem sua esposa ou seu marido, que nem seu filho. A partir do momento que você entender que ninguém te deve nada, ninguém tem nenhuma obrigação com você. E tudo que você escolher fazer, escuta bem, hein? Tudo que você decidir, o que você escolher fazer, vem de dentro para fora, é uma escolha sua. Tudo que você escolher fazer se deve a si mesmo. E se a pessoa retribuir, ótimo. E se a pessoa não retribuir, você fez porque você decidiu fazer, porque você escolheu fazer, porque você acredita na lei do servir.